Nosso pastor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos vocês que estão nos assistindo com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos na presença do Senhor nosso Deus, adorando ao Senhor, bendizendo a Ele na beleza da sua santidade. Certamente Deus tem uma palavra para nossas vidas. E coisa boa é ouvirmos a palavra. Por quê? É coisa boa ouvirmos a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então você que tirou uns minutinhos do seu tempo para você ouvir a palavra de Deus através dessa rede social, não foi em vão, não foi à toa. É Deus separando um tempo para falar poderosamente ao seu coração através da bendita e poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. É interessante que a Bíblia fala que você é bem-aventurado quando você ouve a palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 1 e o verso 3, está escrito: bem-aventurados são aqueles que lêem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. É muito edificante nós ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus. Por quê, pastor Juscelino? Porque quando você ouve a palavra do Senhor nosso Deus, a sua fé ela é acrescida, a sua fé ela é elevada. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 10 e o verso de número 8, de número 17, que a fé é pelo ouvir, 10 e 17 de Romanos, a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando você separa um tempo da sua vida para meditar na palavra, para ouvir a palavra de Deus, certamente a sua fé ela está sendo acrescentada, ela está crescendo, ela está aumentando, ela está ganhando potencialidade. Então é muito importante você e eu, nós, ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, não saiam dessa live. Por quê? Porque Deus, Ele já está falando conosco. E eu trago uma reflexão poderosa da parte de Deus para a sua vida. Eu creio que depois dessa noite, Deus ele vai mudar a história da sua vida. Depois dessa reflexão, a sua vida, a sua história, ela não será mais a mesma. Então, fique conosco até o final dessa live. Aproveite e vai compartilhando essa live para que o maior número de pessoas possam ouvir a palavra de Deus e serem edificados para a glória do nome de Jesus Cristo. Vamos para um texto bíblico. Eu quero, nesta live, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico no livro dos Salmos, de número 84. Eu quero falar sobre alguns segredos escondidos dentro do Salmo 84. O Salmo 84, ele possui alguns segredos dentro dele. Ele possui algumas riquezas espirituais. O Salmo 84, ele possui algumas pérolas. O Salmo 84, ele possui alguns ensinamentos espirituais que
vão edificar muito a nossa fé e a nossa vida espiritual. Então fica conosco e vamos para o texto bíblico. Eu quero fazer menção nesta oportunidade dos versos de número 1 até os versos de número 6 do Salmo 84. Deus tem grandes coisas para nós. Diz assim o Salmo 84, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para seus filhos, próximo dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Verso 6 do Salmo 84 e último, diz assim: que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Meus queridos irmãos, nós fizemos menção nessa oportunidade de alguns versos bíblicos contidos no livro dos Salmos, de número 84. Antes que eu comece a examinar com vocês, verso por verso, a qual nós lemos, deixa eu trazer uma rapidíssima introdução sobre os Salmos. O livro dos Salmos, ele é o inário nacional de Israel. Os salmos são divididos em categorias. Exemplo, você vai encontrar salmos de imprecações, salmos régios, salmos didáticos, salmos de romaria, salmos de cântico dos degrau, salmos de oração, salmos de louvor e também salmos de adoração. Então, o livro dos Salmos, ele é um livro poético, por quê? Porque ele possui um conteúdo poético, uma linguagem simples e muito inspiradora. Então, o livro dos Salmos, ele é todo inspirado no seu contexto geral. E nós estamos falando sobre os Salmos de número 84. O tema diz assim, a epígrafe do Salmo 84 fala: saudades do templo. Então aqui é o salmista descrevendo a saudade que ele estava do templo de Jerusalém, do momento em que ele passava adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Então, o salmista aqui nesta oportunidade são os filhos de Coré, até mesmo porque nem todos os salmos fora escrito por Davi. É bem verdade que Davi escrevera 73 salmos, ou seja, mais de 50% dos salmos são de autoria davídica, de Davi. Mas este salmo que nós estamos estudando, que nós vamos aprender aqui algumas lições, foi escrito pelos filhos de Coré. O salmista aqui ele vem dizendo no verso de número 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então o salmista ele está se dirigindo ao templo, à casa do Senhor. E ele diz: Senhor, os teus tabernáculos são amáveis, ou seja, ele encontrava felicidade dentro do tabernáculo. Ou seja, o salmista ele se regozijava pelo fato dele estar dentro do tabernáculo do Senhor. Para ele era motivo de alegria ele estar presente dentro dos átrios do Senhor. Glória a Deus. E ele diz: Senhor, os teus tabernáculos são amáveis, os teus tabernáculos são tremendos, os teus tabernáculos são magníficos. Aí ele diz: Senhor dos
exércitos. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa palavra, Senhor dos exércitos. Perceba que o salmista do Salmo 84, ele faz referência ao Deus da glória como o Senhor dos exércitos. Deus, ele é conhecido na Bíblia como o Senhor dos exércitos. Um dos seus nomes é Jeová Sabaote, que quer dizer Senhor dos exércitos. Nós somos exércitos de Deus. A igreja é exército de Deus. Mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então, o Senhor dos exércitos, ele nunca vai atrás. O comandante, o general de guerra, o general dos exércitos, ele vai sempre na nossa frente. Então, Deus, ele está na nossa frente, ele está na tua frente, marchando, guerreando, pelejando. E o salmista, ou melhor dizendo, a Bíblia, ela vai nos dizer assim, que Deus disse na sua palavra, em Isaías 45, e o verso 2 está escrito, diz o Senhor, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, o Senhor dos exércitos, ele está conosco, como diz os Salmos de número 46 e o verso de número 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o salmista está dizendo, Senhor, os teus tabernáculos são amáveis, são tremendos, Senhor dos exércitos. Por que o salmista chama Deus de Senhor dos exércitos? Vamos aprender um pouquinho. É porque Deus, ele possui alguns exércitos. O primeiro exército de Deus é chamado exército angelical. Os anjos, os milhares de anjos, as miríades de anjos. Então, o primeiro exército de Deus são o exército celestial, angelical, melhor dizendo. E o segundo exército de Deus são as estrelas, que são seu exército celeste. O terceiro exército de Deus é chamado exército terrestre. Aí aponta para a noiva do Cordeiro, aponta para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos o exército do Senhor. E a Bíblia fala em Isaías capítulo 13 que o Senhor dos exércitos passa em revista o seu exército de guerra. Então a noiva do Cordeiro é exército do Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Deus do salmista, do Salmo 84. Vamos caminhar comigo dentro deste salmo e continuar meditando nos versos deste capítulo. Olha o que o salmista vai dizer no verso 2. Ele diz assim: a minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ele diz, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Então o salmista, ele está colocando aqui uma situação, um estado em que a alma dele está. A alma dele desejava estar nos átrios do Senhor. E aqui diz que o coração dele clamava pelo Deus vivo. Olha só, ou seja, o prazer do coração do salmista estava em estar na casa do Senhor. Amados irmãos, só tem vitória, só tem resposta, só tem mudança de vida, é na casa do Senhor. Todas as pessoas que se afastam da casa de Deus, as lutas aumentam, as dificuldades aumentam, as provações aumentam, as adversidades aumentam, as lutas aumentam.
mas nós temos que aprender com a Bíblia que o lugar de passar dificuldades e provações e adversidades é nos átrios do Senhor. Porque uma coisa é você sofrer fora dos átrios do Senhor. Outra coisa é você passar por aflições, mas você está dentro da casa do Senhor. O salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor nosso Deus. E é interessante que o segredo está em buscar a Deus e estar dentro dos seus átrios, como o salmista do Salmo 84. Por quê, pastor? Porque se nós voltarmos alguns capítulos atrás, por exemplo, no capítulo 73, Asaf, ele começou a observar e a olhar a prosperidade dos ímpios. E ele começou a desfalecer. O pé dele começou a escorregar. E ele começou a vacilar na fé, porque ele começou a olhar para a vida do ímpio e ele disse: o ímpio prospera, o injusto prospera e eu estou aqui padecendo. Mas a Bíblia é categórica em dizer, no Salmo 73, que quando o salmista disse: até que eu entrei no santuário do Senhor e pude contemplar com os meus olhos o fim dos ímpios e o fim dos justos. E ele viu que o fim do justo é melhor do que o fim dos ímpios. Mas ele percebeu isso dentro dos átrios do Senhor. Então, o conselho da parte de Deus para nossas vidas nesta noite é: passa o que passar, mas sempre busque a Deus. Vá para a igreja, não deixe de congregar. O inimigo, ele quer te esfriar para você não congregar, mas você precisa estar dentro da casa do Senhor. Olha o que o salmista disse. O salmista disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei de todo o meu coração, que eu possa morar na casa do Senhor. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e para no templo do Senhor nosso Deus. Bendito é o nome de Jesus. Vamos continuar a meditar no Salmo de número 84. Aí o salmista, ele vai dizer também que o coração dele clamava pelo Deus vivo. A Bíblia fala que aonde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. O nosso coração precisa estar no Deus Todo-Poderoso. Nós temos que aprender com a Bíblia a juntarmos tesouro no céu, a buscarmos as coisas de cima, do alto. Glória a Deus. E o salmista continua dizendo, agora ele vai dizer sobre o pardal, que o pardal e a andorinha encontrou espaço na casa do Senhor, também no telhado, e fizeram seus ninhos e tiveram seus filhotes. Olha que coisa linda. A casa do Senhor, ela é refúgio para o servo de Deus. E ela é tão tremenda, a casa do Senhor, que até o pardal encontrou morada dentro da casa do Senhor. Olha que coisa linda. Até um passarinho chamado pardal, até a andorinha que está dizendo, tiveram a felicidade de encontrar morada dentro dos átrios do Senhor. Isso aí fala do tamanho da bondade do nosso Deus. Deus é tão bondoso que até o pardal encontrou lugar na casa do Senhor. Então é uma descrição do autor bíblico fazendo referência à casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos caminhar um pouco aqui para frente. No verso 4 do Salmo 84, o salmista disse: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então o salmista está dizendo que aquele que habita na casa do Senhor, ele é bem-aventurado. Deixa eu abrir um leque, deixa eu abrir um parente essa noite e dizer que habitar
é diferente de frequentar. Frequentar é, eu vou na igreja no domingo, na semana eu não preciso ir. É mais ou menos isso. Frequentar a igreja é, eu estou passando umas lutas aí, umas provas, eu vou para a igreja, vou procurar uma igreja para ouvir a palavra. Só que perceba que a pessoa que faz isso, a pessoa que frequenta a igreja, ela não consegue ser constante. E ela deixa de alcançar e receber o melhor de Deus. Por quê? O segredo não está em frequentar a igreja. O segredo está em habitar. Pastor, eu tenho que morar na igreja? Não é isto. Quando a Bíblia fala que temos que habitar dentro da casa do Senhor, a Bíblia está nos ensinando que, em primeiro lugar na nossa vida, nós temos que buscar a Deus dentro da sua casa. Nós temos que dar prioridade para estarmos sempre que pudermos dentro dos átrios do Senhor. Porque é na casa do Senhor aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Então quem habita na casa do Senhor, diz aqui o texto, é bem-aventurado. Pastor, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é alegre. E você sabe como que está o estado do coração de uma pessoa. É só ela conversar com você, porque a boca fala o que o coração está cheio. E Salomão disse que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Pode perceber, quando a pessoa está triste, angustiada, amargurada, preocupada, reflete no seu rosto. A pessoa fica triste, fica amargurada, porque o seu coração está ferido. Mas o salmista está dizendo, aquele que habita na casa do Senhor, continuamente ele é feliz, ele é bendito. Não deixa de passar luta, mas ele é feliz porque ele escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? É habitar na casa do Senhor. Olha o segredo. Continuamente, diz o verso 4. Ou seja, não é a pessoa que frequenta de vez em quando, não. É a pessoa que habita constantemente na casa do Senhor nosso Deus. Essa pessoa, ela é feliz, ela é bendita, ela se regozija. O seu rosto reflete a glória de Deus, porque o coração alegre aformoseia o rosto. E só tem alegria na presença do Deus dos Salmos 84. Caminhando para o final da nossa reflexão, estamos falando sobre algumas riquezas do Salmo 84. O verso de número 5, o salmista vai dizer, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O salmista está falando com Deus, está dizendo, bem-aventurado é o homem cuja a força desse homem está em ti. Olha que interessante. O salmista reconhece que a força do homem não está nele, está em Deus. E Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, é bem-aventurado o homem cuja a força desse homem está em ti, está em Deus. Por quê? Porque a nossa força, ela vem de Deus. Não tem super-homem e não tem mulher maravilha na igreja. Somos de carne. Nós não somos de ferro. Nós dependemos do amor de Deus. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos da misericórdia de Deus. Ai das nossas vidas, se não fosse as misericórdias de Deus. Então, se você está aonde você está, é a bondade de Deus. Se você chegou aonde você chegou, é a bondade de Deus. Se Deus te usa, é a bondade de Deus. Se você é uma pessoa abençoada, não é pelos seus méritos, é a bondade do grande Deus que está estendida sobre as nossas vidas. Glória a Deus.
Então a nossa força não vem de nós mesmos, até mesmo porque ninguém é forte. Vamos aprender com a Bíblia? Paulo disse assim: quando eu penso que eu estou fraco, aí eu sou forte. Mas quando eu penso que estou forte, aí eu estou fraco. Por que, irmão Paulo, apóstolo Paulo? Porque o poder de Deus, ele cresce, ele fica robústico, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, nós somos fortes diante do Senhor quando nós estamos fracos. Por quê? Porque o poder de Deus, a graça de Deus, ela se manifesta, não é na nossa fortaleza, mas é na nossa fraqueza. É por isso que Joel vai dizer, no capítulo 3 e no verso 10, diga ao fraco, eu sou forte. Então é bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. E aqui fala, em cujo coração está os caminhos aplanados. Então Deus, ele quer aplanar os nossos caminhos. Nós precisamos estar no caminho. E o caminho é Cristo Jesus de Nazaré. A Bíblia fala, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nem todo caminho leva a Deus. Nem todo caminho te aproxima de Deus. A Bíblia fala que Salomão disse, em Provérbios capítulo 14, que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos da morte. Então, esta noite, Deus, o Todo-Poderoso, ele te trouxe aqui nessa live para aplanar os nossos caminhos, meu também, seu, nossos caminhos, porque os caminhos do homem são aplanados pelo Senhor. E Deus a cada dia está aperfeiçoando o caminho na tua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra o aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero continuar aqui, último verso para a gente ouvir aqui um outro servo de Deus. No verso 6 fala assim, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Pastor, o que é o vale de Baca? O vale de Baca era o vale das balsameiras. Esse vale aqui era um vale árido em que os peregrinos, quando eles iam subir para Jerusalém, porque uma vez por ano eles subiam a Jerusalém e eles faziam romaria, eles faziam peregrinações. Só que antes de chegar no templo, em Jerusalém, eles passavam por este vale, chamado Vale de Baca, que é também conhecido como o Vale das Balsameiras. Nesse vale aqui, existiam algumas plantas que elas choravam, elas destilavam os seus orvalhos. Então, essa situação trazia refresco, essa situação trazia alívio, essa situação trazia refrigério, porque o povo peregrinando para subir para Jerusalém, para adorar ao Deus vivo, e eles cultuavam ao Senhor. Então a caminhada era longa, eles caminhavam em cima de pedras, caminhavam em cima de terrenos duros, desconfortáveis, eles chegavam no vale cansado. Então tudo que eles queriam era um alívio, tudo que eles queriam era um refrigério, e eles encontravam o refrigério. Eles, os peregrinos, encontravam o refúgio, o alívio, o refrigério no Vale de Baca. Por isso que o salmista diz, e passando pelo Vale de Baca. Todos nós que estamos peregrinando rumo a Canaã celestial,
rumo a Jerusalém Celestial, na nossa peregrinação, nós precisamos dar uma parada, nós precisamos respirar e beber da água da fonte que jorra no vale de Baca. Aí ele disse assim, a qual faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Então, quando chovia, as águas da chuva enchiam os tanques que ficavam no vale de Baca. Então, quando os peregrinos subiam para Jerusalém, para adorar o Rei da Glória, eles paravam nesse vale e eles se refrescavam, eles se aliviavam um pouco do cansaço físico, eles recebiam daquela água, era uma espécie de um revestimento para a vida deles, para eles conseguirem chegar até Jerusalém, que era o lugar da adoração do grande rei. Bendito é o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, que vocês possam ficar com esta palavra da parte de Deus, essa reflexão sobre o Vale de Baca, sobre o Salmo 84, que sua missa vai dizer, Senhor, quão amável são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então, meu querido irmão, fique com essa palavra nessa noite. Glória a Deus, que Jesus Cristo possa falar melhor dentro do seu coração, que a minha oração é que a boa mão de Deus continue estendida sobre a sua vida, em toda a sua caminhada, em toda a sua peregrinação de fé. Nunca desista, nunca olhe para trás, busca o Senhor, sempre que puder, continuamente esteja na casa do Senhor, porque o salmista também vai dizer que é melhor estar um dia em teus átrios do que 1000 dias em outra parte, porque é na casa de Deus onde a gente recebe a bênção, é na casa de Deus onde a gente recebe a vitória. Então, que Jesus Cristo te honre, que Jesus Cristo te abençoe e que a boa mão de Deus continue estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Glória a Deus. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mas não saia daí não vai embora não, porque agora a gente vai ouvir o nosso querido irmão Paulo Veiga. Certamente ele tem aí uma reflexão da parte de Deus para as nossas vidas. Então vai clicando aí no coraçãozinho, vai compartilhando essa live com mais pessoas para que o nome de Jesus seja glorificado. Não saia daí, porque nós vamos ouvir agora, em nome de Jesus, nosso irmão Paulo Veiga, trazendo uma reflexão poderosa da parte de Deus